Hoje vamos falar sobre síndrome da apneia obstrutiva do sono. A síndrome da apneia obstrutiva do sono, ela se caracteriza por um colabamento da via aérea superior, que é chamado a rino e orofaringe. Existe um colabamento, um fechamento dessa via aérea alta, onde o paciente para de respirar. Essa parada respiratória ela pode ser curta, menos de 15 segundos, chamada de hipopneia, e paradas mais prolongadas por um tempo maior, chamado apneia. Normalmente são paradas acima de 30 segundos. Essa parada respiratória ela causa o quê? Uma hipóxia, uma dessaturação da oxihemoglobina. Com isso, não há oxigenação adequada para o cérebro. A saturação adequada a gente considera acima de 95%. Como não há uma oxigenação adequada do cérebro, quando essa oxigenação, essa oxihemoglobina, a oxigenação abaixo de 95%, satura abaixo de 90%, existe um despertar. Em nosso cérebro, no tronco cerebral, existem alguns receptores. É como se fosse aquele aparelhinho que a gente bota no dedo para ver a oxigenação. Quando a saturação ela chega a 90% e abaixo de 90%, esse, como eu falei, como se fosse um despertador, ele faz com que exista um micro despertar no cérebro. Esse micro despertar faz com que a pessoa faça uma constrição da musculatura da orofaringe, aqui do pescoço, para abrir a via aérea e poder o ar entrar. Então, quando o paciente está roncando, fazendo barulho, aquela respiração mais pesada, aí de repente ele faz o silêncio. Aquele silêncio é o momento da apneia, é quando ele para de respirar. Aí, como eu falei, a oxigenação do cérebro vai abaixando. Quando chegar ao nível de 90% de oxigenação, existe o despertar. O paciente dá aquela respirada funda para puxar o ar e contrair o pescoço. O paciente ele não tem um despertar da consciência, existe a fragmentação do sono. Nós temos estágios do sono. Estágio 1, que é aquele como se você estivesse meio sonolento, torporoso. O estágio 2, que é como se fosse aquele cochilinho bem leve. O estágio 3, que a gente entra no sono mais profundo. E o REM, que é o sono mais profundo de todos. Nesse sono REM, que é o sono do descanso, onde a gente repõe energia, as vitaminas, descansa o cérebro, onde existe a fixação da memória, a deiscência da frequência cardíaca, a frequência diastólica ela baixa. Então, nesse sono REM é importantíssimo para descanso, reposição de memória e principalmente para a circulação, o aparelho cardiovascular, onde existe essa compensação tanto da parte cardíaca como da parte circulatória, controle tanto da parte da função cardíaca e dos vasos e diminuindo a pressão arterial. É aquele momento de descanso. A composição do sono, esse sono que é o sono da reposição, do descanso, ele tem que ter em torno de 20% desse nosso sono. Então, por isso que dizem muito assim, eu durmo 8 horas, eu durmo 10 horas. Então, se você não tiver qualidade de sono, você vai dormir 12 horas. O paciente que tem apneia, você chega para ele e fala, você dorme bem? Ele fala, durmo 8 horas, 12 horas. Só que ele acorda cansado. Porque a eficiência do sono, assim, tem que ser um sono eficiente, acima de 80% de eficiência de sono. Esses pacientes têm eficiência baixa, ele pode dormir horas, mas sem qualidade. Além disso, a perda de qualidade do sono, essa fragmentação do sono, toda vez que ele para de respirar, esse micro despertar, ele não se mantém no sono REM do descanso. Com isso, existe uma redução dessa proporção do REM, que o ideal é acima de 20%, e ele vai ter uma redução baixa, abaixo de 20% do REM. E associado isso à dessaturação do oxigênio do cérebro. Então, o que essa apneia frequente ela pode ocasionar para o paciente? A médio e a longo prazo. Ela pode causar problemas cardiovasculares, hipertensão, arritmia, hipertensão da parte pulmonar, aumentando
o trabalho cardíaco causando algumas alterações cardíacas, como eu falei, desde a arritmia, risco de infarto, essa dessaturação do oxigênio, faltando oxigênio no cérebro, a médio ou a longo prazo, pode causar problemas de demência, é como se fosse o Alzheimer precoce no paciente, que vai faltando oxigênio e vai morrendo neurônios, né? E forçando o coração. Então são pacientes que vai desencadear risco cardiovascular, um desequilíbrio tanto da função cardíaca com a questão da função pulmonar, troca de oxigênio e afetando o cérebro. Então são pacientes que eles vão já começar os primeiros sintomas, cansaço diurno excessivo, são pacientes que dormem e acordam cansado. Alteração de memória, irritabilidade, alteração de humor desses pacientes. A sonolência diurna ela se torna excessiva, aquele paciente que, enquanto ele está trabalhando, tem atividade, beleza, ele encostou, parou, está sentado num sofá, numa cadeira, ele está cochilando toda hora. Ele dorme, mas no outro dia ele acorda mais cansado ainda. Tá? Então ele precisa de tratamento. Os tratamentos, a gente tem higienização do sono, ele é muito importante, independente do grau de apneia. Vamos falar de graus de apneia. As apneias, nós consideramos dentro do nível normal até 5 apneias por hora. De 5 a 15 apneias graduadas em hora, é um grau leve. Nos graus leves, normalmente o cuidado com essa higienização do sono, que é a perda de peso, não dormir de barriga para cima, sempre de lado, porque de barriga para cima, alguns pacientes têm a língua mais posteriorizada, ou gordura cervical, a cada 10 quilos acima do peso, a gente vai diminuir esse diâmetro cervical até em 2 centímetros. Então imagina, a cada 10 quilos acima do peso, você tem uma diminuição desse diâmetro da orofaringe em diâmetro 2 centímetros. Então o paciente está 30, 40 quilos acima do peso, então você tem um estrangulamento da orofaringe, essa gordura vai trancando a via aérea, não acumula só no pescoço. É pescoço, é pálito. Normalmente é um perfil de pacientes brevilíneos, onde essa gordura se acumula mais na região centrípeta do corpo, na orofaringe e abdômen. São pacientes ainda pela essa gordura centrípeta tem um risco cardiovascular ainda mais aumentado, associado à dislipidemia. Então a gente pega o risco da apneia, da dessaturação de oxigênio, mais a gordura central, gordura visceral. Então são pacientes de altíssimo risco de infarto, AVC isquêmico. Então são pacientes de alto risco. Isso são graus leves de apneia. A perda de peso, você viu falando da questão do acúmulo de gordura central, então perda de peso é fundamental. A questão da higienização do sono, evitar fumar. O cigarro, a gente sabe que é mais deletério a questão cardiovascular do paciente. Não tomar bebida alcoólica antes de dormir, porque a bebida alcoólica tem um efeito central de relaxamento da musculatura e aumenta o colabamento, o fechamento. Evitar remédios tarja preta que fazem dormir, que também aumenta a apneia. Isso são os graus leves. Nos graus moderados, que são de 15 a 30 apneias, e nos graus severos, acima de 30 apneias por hora, aí há necessidade de adaptação de um aparelho que é chamado CPAP. Esse aparelho ele faz ventilação positiva, é uma máscara que você vai adaptar. Existem máscaras nasais e máscaras oronasais. Ela vai pegar essa região ou somente máscaras nasais. Esse CPAP ele é como se fosse um microcompressor de ar, onde vai jogar ar sobre pressão positiva para abrir essa via aérea quando o paciente entra em apneia e o oxigênio chegar no pulmão, existir as trocas gasosas e manter essa saturação no cérebro acima de 90%. Então, a oxigenação associada ao aparelho do CPAP nas dessaturações moderadas a severas, como eu falei, de 15 a 30 ou acima de 30. Aí o tratamento é o CPAP, o principal, que a gente chama padrão ouro. E associado a isso, pacientes que têm retrognatismo, a língua mais posterior, vai fazer avanço, aparelhos orais, que vai fazer o tracionamento da língua para frente. Pacientes, como eu já falei, higienização do sono é encaixada em todos os pacientes, perda de peso. Alguns pacientes que a gente vai fazer adaptação de máscara nasal, esse paciente ele tem desvio de septo, uma congestão, rinossinusopatia crônica, a gente vai ter que fazer a cirurgia nasal, conchas nasais, para poder
essa adaptação do CPAP com uma pressão positiva mais baixa, dando um conforto de máscara, uma qualidade maior do sono. A roncopatia, aquele barulho excessivo de vibração, existem cirurgias orofaciais, que é a uvulopalatoffaringoplastia, que existem indicações específicas para alguns pacientes. Então é uma cirurgia que você vai indicar para todos os pacientes que roncam, mas para uma avaliação do especialista do sono, otorrinolaringologista, cirurgião, ele vai poder avaliar essa uvulopalatoseptoplastia, turbinectomia, cirurgias nasais, o paciente pode ter associado uma sinusopatia, qual o paciente que é melhor indicar. Então, paciente que tem esse sintoma, procurar ajuda médica, porque são agravamentos de saúde, risco de vida a médio e a longo prazo.